vai chegar o momento que as pessoas, de fato, vão querer ser governadas pelos traficantes. Vão se sentir mais seguros, vão se sentir mais representados, né? Já acontece isso em muitos municípios. Traficantes proíbem transporte por aplicativo em São João de Meriti. São João de Meriti, terra boa, né, mano, Walter? Aquela terrinha, né? Terrinha tudo em ordem, né, não? Tudo em ordem. Lá é um paraíso, irmão. Lá é maravilhoso, muito bom. Lá é nível altíssimo aqui, ó. Porra, o estado tá lá funcionando, né? Total. Terra do 21º Batalhão de Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Não acredito que isso aconteça, não. A gente proíbe transporte aplicativo em São João de Meriti. Bom, a novidade é em São João de Meriti, né? Porque já tá proibido em vários outros lugares, cara. Em vários outros lugares o Uber não pode entrar. Ô, mano, Walter, tu tá com saudade do seu tempo de Uber, mano, Walter? Não estou com saudade. E é isso, irmão. Não tô com saudade não, porque tá ficando, cada vez tá ficando mais salgado, irmão. A pista tá ficando salgada, como o pessoal costuma dizer por aí. E já tinha proibição, não? Quanto tempo já existe proibição de entrar Uber em favela? Bom, eu ia falar mais pra frente, mas teve uma época que rolou um boato na Ilha do Governador, há não muito tempo, né? A última que eu fiquei sabendo, Glauber, é que em algumas localidades, uma determinada facção, ela estava cobrando de moto Uber, né? E moto Uber é agora recente, né? Foi muito conhecido ali, no começo dos anos 2000, mototáxi, né? Nas comunidades. E aí chegou o moto Uber. Sendo assim, algumas comunidades onde tem tráfico, né, de drogas, né? Onde tem a facção ela impõe, né? Ela fala que o moto Uber não pode entrar, e tem vários requisitos. Tem que só os mototáxis, né, daquela localidade, eles andam sem capacete e tal, aí por conta deles, né? Até determinado local o moto Uber funciona, dali pra dentro não passa. Bom, Uber, moto Uber é o mesmo. Tá no mesmo, né? Só muda o meio de transporte. Vamos lá? Então vamos reagir. A Polícia Civil prendeu 3 bandidos e apreendeu um menor em São João de Meriti. Os traficantes estão proibindo a circulação de carros e motos de aplicativo. É isso. Hoje, quem manda são os bandidos nas áreas dominadas, e são extensas. Se você somar todas as áreas dominadas pelo crime, é algo de cair o queixo. E quem manda nessas áreas? São os bandidos. Aquela história, a polícia, o Estado entra em qualquer lugar. Se quiser, entra. Mas entrar não está em discussão. Entrar não está em discussão. O que se discute é prender. Tem que prender bandidos importantes. E segundo, é ficar. Entrar, entra. Quer dizer, entra. Quase entra. Em todos. Tem lugares que tem muita dificuldade para entrar. Ninguém vai bater lá na porta do DOCA. Até porque é o seguinte, 4 da manhã, eles ficam rodando. Rodam de casa. Ninguém encontra bandido hoje dentro de casa. Porque essa casa é a casa do bandido. Não tem mais isso. Os bandidos estão sempre circulando, estão sempre na atividade. Até porque, hoje, o crime organizado sabe que as grandes prisões são feitas porque informações vazam. Se vazam informações da polícia para os bandidos, vazam informações também dos bandidos para a polícia. Tem X9 em todo lado. Tem X9 pra caramba. E tem X9 colado nos bandidos, que vão dando a planta dos policiais. Por isso que bandidos confiam em cada vez menos gente e estão sempre num sistema de rodízio. Porque quando a polícia entra, as barricadas servem para travar a entrada, para dificultar a entrada, não trava, mas dificulta. Você tem o pessoal para sustentar o tiroteio, que são os caras que ficam de frente. Aquela rapaziada é a tropa do mantém, é para segurar o tiroteio. Sustentam o tiroteio e os chefões vazam. Isso quando a operação é surpresa, quando a operação realmente não vaza. Com o afrouxamento da DPF 635, os ministros do Supremo devolveram a responsabilidade aqui para o Rio de Janeiro. Ou seja, doutor Vitor, doutor Cury, coronel Menezes, governador, agora vocês resolvam. O Rio de Janeiro precisa de ajuda federal. Então, fica mais fácil com esse afrouxamento da DPF fazer operações sem que elas vazem.
tem que ser operações com muita estratégia, com muita inteligência. Mas agora existe uma possibilidade de começar um trabalho. Bom, deixa eu ver essa reportagem aí dos traficantes em São João de Meriti. Porra, antes da reportagem, um resumo do Rio de Janeiro, né? Tino Júnior ali, cara, deu um belo do resumo e mostrou as dificuldades do Rio de Janeiro. Vamos lá ver a reportagem sobre proibição de Uber nas comunidades. Vamos nessa. Proibindo os transportes por aplicativos. 3 traficantes presos e um de 16 anos apreendido na ação conjunta das delegacias da Baixada Fluminense. Durante a operação, drogas, radiocomunicadores, anotações do tráfico e uma réplica de pistola foram apreendidos na comunidade Baixada de São Mateus, em São João de Meriti. A polícia já identificou outros 5 criminosos. Já representamos, estamos aguardando agora a justiça decretar ou não as prisões temporárias desses elementos. É importante que se diga que esse grupo ele tá numa tentativa de aumentar o poderio dele por toda a Baixada. E a Polícia Civil, por determinação do doutor Antenor, diretor da Baixada, a gente vem atuando conjuntamente, a gente vem formando uma força-tarefa entre as delegacias exatamente para coibir isso. A polícia afirma que a organização criminosa atua como narcoterrorista. O grupo estaria envolvido no sequestro de 6 ônibus na última sexta-feira. Os veículos foram usados como barricadas nos bairros do Éden e Vila Norma. Segundo as investigações, nos últimos 3 meses, os criminosos expandiram as ações em 10 comunidades da Baixada Fluminense. Além do tráfico de drogas e dos roubos, os bandidos também proibiram a circulação de transporte por aplicativo. Os bandidos ainda bloquearam ruas e começaram a exigir o pagamento de taxas. Eles formaram condomínios, né? Botando portões, barricadas e estão cobrando a segurança, entre aspas, aos moradores. Inclusive, eu estive conversando com o doutor Tully, nós vamos fazer um ofício à Secretaria Municipal de Obras de São João de Meriti para que, junto com a Polícia Civil, nós consigamos derrubar todas as barricadas, todos os portões que formaram, entre aspas, condomínios, para que os moradores lá dentro daquele condomínio sejam extorquidos, cobrando taxas de segurança. Bom, olha aqui. Olha a imagem aqui dos bandidos, né? Dos traficantes. Bom, belo trabalho da Polícia Civil. Maravilha. Só que nós temos aqui, cara, um bando de molequinho. Que esses caras não se mandam, pô. Ó, aqui quando aparece a prisão, porra, a polícia foi lá, pegou os 4, né? Agora, mano, volta. Esses 4 molequinhos aqui são criminosos, perigosíssimos e tal. Mas eles mandam na favela? Será? Será que eles mandam no território? Eles te dão a ordem que vai acontecer o que não vai? Pelo contrário, irmão, eles só executam, né, as ordens, né? Então, eles são os famosos puxas, né? Eles estão ali fazendo ali, às vezes, né, do quem tá no alto, né? É o que parece, né? Sim. E a gente conhece a realidade, a gente sabe, né? Esses caras aqui, eles são os soldados do tráfico. Agora, uma outra informação passada pelo policial é que vai em contato com a Secretaria de Ordem de São João de Meriti para retirar todas as barricadas. Seria um belo de um avanço, né? Mas tu acredita nisso? Negativo, irmão. Isso aí, inclusive, a gente sabe hoje em dia como é que estão as barricadas, né? E tem barricada a cada 50 metros pra rapaziada que não conhece aí. Tem localidade que tem barricada e eles botam a barricada mais à frente e não retiram a anterior. Então, assim, você já viu, a gente já viu aqui, a galera que tá em casa já viu aqueles reacts onde tem aquelas perfis metálicos de 40 centímetros. Então, assim, dá um trabalho extremo para a segurança pública, obviamente. E, irmão, vamos para a realidade. A segurança pública vai fazer o papel, a polícia vai retirar. Uma semana depois, 2 semanas mais tarde, assim, 2 semanas, eles colocam novamente. Porque a polícia ela não permanece naquele lugar, né? Ela vai retirar a barricada, vai ali cumprir a ordem e tudo mais. E depois
a criminalidade volta a atuar, colocando as barricadas novamente nos mesmos lugares, mais fortes e mais reforçadas. Bom, o ponto é, cara, seja São João de Meriti ou qualquer outro município do Rio de Janeiro, nós temos territórios dominados por facção criminosa, e nesses territórios a ordem é do dono do morro, né? E essa ordem pode ser qualquer ordem, pode ser desde que você tenha que não pode entrar um Uber, ou não pode entrar um serviço como internet, ou qualquer outro tipo de coisa que nós já estamos aí cansados de assistir. Eu vou agora colocar um novo vídeo para que você veja o que eu acabei de falar, né? Serviço de internet proibido pelos traficantes. Vamos ver. Vamos trazer aqui com o Pedro Durão, olhar para o Rio de Janeiro. Ontem mostramos aqui no Novo Dia a utilização de um provedor clandestino de internet. Esse provedor clandestino de internet foi derrubado lá no Rio de Janeiro durante uma ação do Complexo de Israel, uma ação que mirava o traficante Peixão. E agora, a Associação do Setor denuncia que o problema vai além. O que temos de informação, Pedro? Pois é, esse é um alerta que está sendo feito pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, a Abrint. O que eles estão dizendo, Carol? Que em alguns lugares do Brasil, você tem, especialmente no Rio de Janeiro, no Ceará e no Pará, 3 estados brasileiros, você tem os provedores de internet sendo ameaçados por facções criminosas, inclusive para que paguem valores para continuarem operando em áreas supostamente comandadas, dominadas pelo crime organizado. E aqueles dois usos que falávamos ontem, do ponto de vista econômico, uma forma das facções conseguirem dinheiro e também terem acesso à informação, que é um outro recurso utilizado a partir do provedor de internet. É isso. E justamente sobre esse assunto, Carol, é importante a gente deixar claro e explicar como é que funciona isso. O provedor de internet é aquela empresa que se instala numa região, numa localidade e fornece para casas, apartamentos, moradores o acesso à internet por meio de fibra ótica, por meio de antena, por meio de cabo, cabeamento. Tem várias formas da internet ser fornecida. E eles estão fazendo um alerta e estão acionando as autoridades, inclusive a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, porque as facções, por meio dos canais de atendimento desses provedores de internet, começaram a cobrar valores e extorquir as empresas para que eles possam continuar operando lá. Para explicar um pouco melhor esse assunto, a gente ouviu um conselheiro importante para poder entender essa dinâmica da própria Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, que é o Basílio Pérez. Ele falou sobre como as facções criminosas usam os provedores de internet a favor do crime organizado e os riscos que os usuários correm nesse tipo de esquema. Vamos ouvir o que ele disse. Bom, antes de passar aí a entrevista, nós vamos aqui pensar de forma bem rápida e resumida o seguinte. Bom, se eu proíbo o Uber, o moto Uber, como o Mano Walter acabou de falar, e só pode transitar ali naquela região os motoboys cadastrados e que pagam uma taxa para o tráfico. Beleza. A partir de um momento, eu também digo que você tem que comprar o gás em determinada lojinha lá, que é a loja do tráfico. Tá bom. Por que eles iam deixar passar batido a internet, né? Por que a internet não ia pagar a mesma taxa? A partir do momento que o território é explorado por quem tem poder, por quem manda naquele território, eles vão fazer do jeito deles. Começa com o transporte alternativo, passa por gás, passa por até produtos roubados. Eles vão lá e fazem o assalto da carga, e aí você é obrigado a comprar no mercadinho deles, lá na loja deles, a partir do momento que chegou na internet. Inclusive teve uma matéria do Fantástico, do G1, né? E passou no Fantástico, falando que a internet é a nova boca de fumo. E um serviço muito bom para eles, né? Porque como é que vai ser a operação policial trocar tiro? Boca de fumo tem um cara armado lá, né? E para operar a internet? Operar a internet é no silêncio. Primeiro eles cobram a taxa, mas quando eles conseguem operar a internet, a empresa passa a ser deles. Então é isso aí. É esse o estado que deixaram para a sociedade. Fala, Mano Walter.
Parafraseando, né? Na verdade, eu não tenho muita certeza da fala, mas não é mais 50-50, é 90 mil e 10 seu. E aí, sabe como é que é, né? Naquela cena lá do miliciano com o transporte alternativo, né? Ele toma e fica pra ele, irmão. No primeiro momento ele cobra uma taxa, né? Depois ele toma Isso tudo aí. e passa ele mesmo a operar. Vamos lá, vamos ouvir. O consumidor está usando uma rede que é controlada por uma organização criminosa, evidentemente, ele está totalmente exposto em termos de dados. Claro que existem alguns serviços que são criptografados, mas sempre existe alguma coisa não criptografada. Se alguém quer realmente pegar dados, eles têm como pegar uma série de informações, facilita muito a vida da organização criminosa se ela está fornecendo a internet. Ou seja, isso é uma coisa que as autoridades têm que combater com a máxima urgência possível. E aí, Carol, falando sobre o aspecto financeiro disso, o que diz a associação? Antes do aspecto financeiro é o seguinte, a informação que o senhor acabou de trazer pra gente é o seguinte, imagina você sendo obrigado a ter um provedor de internet X, aí você tá lá na favela e você não tem a opção de contratar outro serviço. Beleza, até aí o morador fala, fazer o quê, irmão? Aqui a internet é essa e tem que ser essa. E é até mais barato do que a Vivo, do que a Claro, do que outra internet que esse cara pudesse contratar. Só que a partir dessa informação aí, o cara fica até com medo de ser X9. Se ele acha que o traficante pode ter acesso às conversas dele, ele não vai ser X9 em casa ali no WhatsApp, mandando informação para a polícia. Aí o que o Tino Júnior acabou de falar ali, tem X9 em tudo, qualquer lugar. Não, X9 na favela, onde os caras detêm agora o controle da comunicação, será que isso é possível, cara? Se for possível, ferrou, pô. O cara dominou o território todo, ainda tá dominando a comunicação. E aí, mano, volta. Bom, a gente não sabe onde eles vão chegar, né? Porque assim, começou pequenininho, aí vai escalando, o domínio chegou até na internet, né? Até no meio de comunicação. Daqui a pouco, quem sabe, eles vão fazer isso com o mercado, né? Eles já enfim, fazer com o mercado, com alguns outros serviços. O mercado já faz, né, mano? Não, eu digo assim, com alguns outros serviços que são essenciais à população ali, e eles vão fazer, às vezes, ali do Estado, né? É como se fosse um Estado ditatorial, né? Sim, eu tô falando extremo, né? Porque isso daí já acontece, né? Porra, pois é, mano, isso que eu ia te falar, né? Extremo. Porra, o extremo é assim, os caras já estão deitando e rolando, né, irmão? Bom, vamos lá, vamos reagir. O prejuízo financeiro é expressivo. Em média, dado que a ativação de um único cliente, uma rede de fibra ótica, gira em torno de R$2.000, considerando os equipamentos, a mão de obra, a infraestrutura da rede, e que muitas localidades são projetadas para atendimento e cobertura de 50% dos imóveis, o impacto financeiro desses crimes é alarmante. Em algumas regiões, como a região dos Lagos, no Rio de Janeiro, os provedores simplesmente pararam de funcionar, deixaram de operar, porque não conseguem lidar com a pressão das facções criminosas. A região dos Lagos é uma região do Rio de Janeiro onde você tem uma série de cidades turísticas, como Búzios, Cabo Frio, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, e é um local belíssimo. E ainda assim tem tido, por parte das facções criminosas, um trabalho de muita pressão contra essas organizações. A gente também ouviu o Carlos Alberto Costa, que é especialista em cibersegurança. Ele explicou como essas facções criminosas vêm utilizando a tecnologia para de fato fazer esses crimes, para cometer esses crimes cibernéticos. Vamos ver o que ele disse. Eles conseguem instalar esses softwares maliciosos, abre-se uma oportunidade gigantesca de se oferir lucros advindo do crime digital, do crime cibernético. Isso abre uma outra frente para o crime organizado, outra fonte de receita, e cada vez mais a gente está vendo essa junção do crime organizado que teve na sua origem drogas e assalto a bancos e uma série de coisas, migrando para o crime eletrônico, né, para o crime digital, para o cybercrime. Olha o perigo do que a gente está falando. Olha essa escalada. A internet é a nova boca de fumo, de fato, então, né? Porque é o seguinte, cara. Hoje, a receita do crime passa a não ser mais a receita do tráfico de droga. Esse nome
tráfico de droga ele já está superado, né? Há muito tempo. Essa exploração de território com transporte alternativo, GatoNet, etc., tudo isso já é muito conhecido e batido no papel da milícia. Só que agora eles estão operando provedor de internet. Com provedor de internet eles podem ter acesso ao sigilo, ao dado da comunicação. Eles podem, de uma certa forma, como acabou de falar o especialista em cibersegurança, ele pode, junto com o provedor, instalar algum software, né? Para poder aplicar golpe, né? Para poder invadir o computador das pessoas. E por aí vai. Tudo isso é fonte de receita, tudo isso é dinheiro, tudo isso é domínio, tudo isso é os caras explorando ao máximo, de todas as formas possíveis, aquele povo que estaria subjugado à própria sorte, sem ninguém para defender. E o Estado faz o quê? Tudo bem, temos um prejuízo em CNPJ, nas empresas, mas o prejuízo causado por todas aquelas pessoas, usuários desse serviço, aquelas pessoas que moram ali, tem todo um dinheiro de infraestrutura, de cabo, fibra ótica e tal, sim, e a casa daquelas pessoas que não valem mais nada? E aquelas vidas que estão ali? Então, assim, o Estado brasileiro, o Rio de Janeiro em particular, tá falido. Tá falido e tá entregue na mão da criminalidade, né? Por isso que o termo narco-estado, né? Não é só a questão do narcotráfico, mas o tempo todo o Estado realmente, ele por omissão ou por participação ou por falta de capacidade operativa, ele deixa as pessoas, pagadores de impostos, que sustentam essa máquina inteira de bons salários e cargos, seja em empresa pública, seja na estrutura do Estado. E você paga imposto. Aonde você não paga imposto, né? Por exemplo, de repente o IPTU da vida, o imposto municipal, você paga imposto no supermercado, você paga um ICMS, você paga, se você tiver um carro, você paga imposto estadual também. E isso tudo volta em quê para a sociedade? Segurança não tem. Bem-estar social, volta a nada. Vai chegar o momento que as pessoas, de fato, vão querer ser governadas pelos traficantes. Vão se sentir mais seguros, vão se sentir mais representados, né? Já acontece isso em muitos municípios. É até difícil, né? A gente sabe que eles querem explorar de todas as formas as pessoas. E aí, Carol, atenção para que a gente precisa ter um trabalho coordenado entre a agência reguladora, que é a Anatel, e as polícias. No Ceará e no Rio de Janeiro, as DRACOS, que são as Delegacias de Repressão ao Crime Organizado, já estão mapeando essa interferência dos criminosos nesse tipo de atividade. Então é possível que a gente tenha novas operações que visem o combate a esse tipo de crime. Mas eu quis trazer aqui esse alerta da associação porque é um problema generalizado, ele afeta esses 3 estados, mas ele se espalha pelo Brasil todo e ele está diretamente conectado com aquelas imagens que a gente viu ontem, mostrou aqui, daquele provedor clandestino de internet sendo desmontado dentro do complexo de Israel, porque era um provedor mantido pelo Terceiro Comando Puro, que é uma facção criminosa. Ou seja, para eles, usar a internet como forma de expandir as atividades tem sido, como você bem pontuou, uma forma de angariar recursos financeiros, mas também de aumentar a dominação sobre aquele território, porque hoje em dia a informação é poder. Tem essas informações, o que está circulando. Obrigada, Pedro Durão. Bom, é isso. E aí, nós temos então aí proibição de trânsito, né? Proibição de atividade comercial, seja ela um serviço de transporte no Uber, ou também proibição de serviço de internet, né? Quer operar aqui, me paga uma taxa. Ou então, até mesmo pagando a taxa, chega um momento que o cara toma
o serviço todo para ele, controla a comunicação, controla a internet, é isso. Esse tem sido o Brasil